Eu queria hoje falar com os irmãos sobre o que é que significa colocar Jesus primeiro. Porque muitas vezes ouvimos a expressão ponha Jesus primeiro, ponha Jesus primeiro. E o que é que significa colocar Jesus primeiro? Aqui há algum irmão ou irmã que deseja colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida? Ter o Senhor Jesus como a sua prioridade na vida. Eu queria ler o verso que dá sustento a esta afirmação. Mateus, capítulo 6, verso 33. E em Mateus 6,33, Jesus está a concluir um conjunto de ideias que ele partilhou, que tem a ver com a preocupação com o dia de amanhã, naquilo que tem a ver com o sustento, com o comer e beber, com o vestir, enfim, com essas questões básicas do dia a dia. E Jesus quis animar os seus discípulos e dar-lhes a perceber que se o Pai cuida das aves dos céus, também cuidará de nós. E eu quero dizer aos irmãos aqui hoje que Deus quer cuidar de cada um de nós, porque nós fomos comprados com o sangue de Jesus. Nós custamos um preço muito alto. E se Deus o Pai pagou tanto por nós, é para agora nos abandonar e nos deixar por aí à nossa sorte? Não! É para cuidar de nós de modo que nada nos falte. Mas os discípulos estavam preocupadíssimos com o futuro. Pensavam que vamos comer amanhã e vestir e como vamos pagar as contas. E Jesus diz: não vivam ansiosos com essas questões. E então, no verso 33, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas básicas, coisas do dia a dia, elas serão acrescentadas por quem? Pelo Pai que está nos céus. O Pai que cuida das aves, que veste as flores, promete cuidar de mim e cuidar de ti. Então não devemos viver ansiosos, demasiadamente preocupados, porque a ansiedade gera enfermidades no corpo e desgasta muito a beleza das pessoas. Então, já que está instalada uma crise neste país e dizem para pouparmos, eu queria recomendar às irmãs que poupem um pouquinho nos cremes. E o que é que as irmãs devem fazer para poupar um pouquinho nos cremes? É colocar de lado a ansiedade. Menos ansiedade, menos rugas. Menos preocupações, a pele mais nova. Porque a ansiedade desgasta, envelhece, corrói a pessoa. Então Jesus disse: busquem primeiro o reino e a sua justiça, e o resto Deus acrescenta. E é em cima deste verso que eu lanço esta palavra. O que é que significa colocar Jesus em primeiro lugar? Quantos aqui pertencem ao Senhor? São de Cristo. Repita comigo: eu sou de Cristo. Jesus é o Senhor da minha vida. Antes de entrar no cerne da questão, eu queria só colocar duas ideias importantes que estão no meu coração e plantá-las dentro de ti. A primeira tem a ver com a motivação com que fazemos as coisas. Em Apocalipse capítulo 2, encontramos a primeira das 7 igrejas da Ásia que recebeu uma mensagem diretamente do dono da igreja. E o dono da igreja é Jesus. E ele escreveu, ou mandou escrever uma carta a uma igreja chamada Éfeso. E nesta carta, no verso 2 do capítulo 2 do livro da Revelação ou Apocalipse, Jesus manda dizer: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência,
que não podes sofrer os maus e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Uma igreja que trabalhou muito, fez muita obra em nome do Senhor Deus. Mas no verso 4 diz: tenho, porém, contra ti. Tenho, porém, contra ti. Jesus está a repreender a igreja. Pergunto eu, mas Jesus também repreende a sua igreja? Há gente que tem a ideia que a igreja é apenas um lugar de falar palavrinhas boas, palavras de motivação, de encorajamento, de bom ânimo, e nunca devemos falar nada de muito mais forte, porque as pessoas podem não gostar. Se não gostam, problema delas. Nós não estamos aqui a criar adeptos, nem a atrair simpatizantes. Estamos a formar discípulos. Discípulos precisam de ser formados. E um discípulo é formado quando é confrontado com uma palavra que o ajuda a polir a sua vida, a melhorar, mostrando-lhe os seus erros, mostrando-lhe como viver à maneira de Deus. E isso implica muitas vezes num choque, porque vamos ser confrontados com atitudes e com práticas que não estão de acordo com a vontade do Senhor, e se decidirmos mudar, vamos agradar a Deus e vamos ser vasos de honra, como diz a Bíblia, e a sua glória vai fazer parte da nossa vida em medidas cada vez mais superiores. Então Jesus repreendeu a igreja de Éfeso, e disse: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Alguém repita: deixaram o primeiro amor. Há uma ideia que podemos tirar daqui. Este deixar o primeiro amor pode ter a ver com a motivação com que fazemos as coisas. Esta era uma igreja que trabalhava muito. Parece que as pessoas eram empenhadas e responsáveis e trabalhadoras. Diz que Jesus reconheceu as obras, o trabalho, a paciência, tudo o que eles fizeram. Mas a seguir o Senhor disse: eu tenho contra vocês que perderam o primeiro amor. Vamos entender desta forma: a motivação com que vocês fazem as coisas está errada. E sabem os irmãos que sempre que nós fazemos alguma coisa para Deus, por obrigação ou por dever, aquilo que fazemos já cheira mal aos olhos de Deus. Eu repito, sempre que nós fazemos alguma coisa para Deus, por obrigação ou por dever, aquilo que fazemos já cheira mal aos olhos de Deus. Porquê? Porque não vem de um coração motivado pelo amor. Vem de um coração motivado pela obrigação e pelo dever. Infelizmente, muita gente relaciona-se com Deus na base da motivação, da obrigação e dever. Mas a motivação que deve invadir o nosso coração na nossa relação com Deus é o amor. O que eu faço para o Senhor e na sua obra, eu faço por amor ao Senhor. Eu não faço porque tem que ser. Eu não faço porque é o meu dever. Eu não faço porque é a minha obrigação. Eu faço porque eu amo a Deus. Eu amo a obra de Deus. Eu amo as coisas do Senhor. Alguém me ouviu? Porque quando eu faço as coisas para Deus, por obrigação e por dever, o que eu faço cheira mal, porque a motivação está errada. Mas também digo aos irmãos aqui hoje, que quando uma pessoa vive a sua relação com Deus baseada na motivação da obrigação e do dever, essa pessoa, espiritualmente falando, está falida. Repito, quando uma pessoa faz alguma coisa para Deus, motivada pela obrigação e pelo dever, é sinal de que espiritualmente essa pessoa está
falida. Espiritualmente, essa pessoa está a definhar, está a morrer. Espiritualmente falando. Porque quando nós estamos vivos para Deus, renovados no Espírito Santo, numa fé forte, genuína e verdadeira, nós fazemos aquilo que temos que fazer, que devemos fazer, não porque somos obrigados, mas é um amor, é uma paixão, é um desejo forte e intenso dentro do nosso coração. E é assim que Jesus quer ser servido. Jesus não quer ser servido por pessoas que dizem: é a minha obrigação, é o meu dever, tenho que ir, tenho que fazer, tenho que dar, porque é a minha responsabilidade, é o meu dever, é a minha obrigação. E quando Deus cheira as obras desta pessoa, elas cheiram mal. E cheiram mal porquê? Porque não há amor naquele coração, não há paixão naquilo que faz, há o sentido do dever e da responsabilidade. Eu não estou a dizer que nós não temos que ter sentido de dever e sentido de responsabilidade. Mas se eu só ando com Deus na força do dever e da responsabilidade, é porque espiritualmente eu estou falido. Por isso é que o Senhor disse: eu tenho contra vocês que tudo aquilo que vocês fazem é por dever e obrigação, não é por amor. Os irmãos conhecem aquelas pessoas que agradam a Deus porque têm medo das maldições? É parecido. Eu já ouvi pessoas dizerem: ai, sabe, eu só não arranjo aí uma miúda nova porque eu sei que Deus condena, e fazer uma coisa dessas abre portas na nossa vida à ação de demónios. Então quer dizer, se o camarada não tivesse sido ensinado dessa maneira, ele até admitia, ele até punha a hipótese de andar às curvas por aí como uma outra qualquer. Então repare, quando alguém agrada a Deus com esta motivação, eu pergunto aos irmãos: isto cheira bem ao céu? Não! E porquê é que não cheira bem ao céu? Porque a pessoa não está a fazer com a carne, mas a alma da pessoa até desejaria fazê-lo. E aquilo que Deus mais quer é uma adoração e um serviço que não vem dos nossos lábios, mas vem do nosso coração. Eu não faço isto ou não faço aquilo porque Deus condena, mas a motivação que me leva a dizer não faço é porque eu amo ao Senhor de todo o meu coração. Ele salvou a minha alma, Ele derramou o seu sangue por mim, e eu não quero magoá-lo nem ofendê-lo, eu quero lhe agradar porque eu o amo acima de todas as coisas. A segunda ideia que eu quero colocar no coração dos irmãos, e eu quero levá-los para Hebreus capítulo 12, verso 2, tem a ver com isto. Não há desculpas para não servirmos a Deus. Eu vou repetir: não há desculpas para não servirmos a Deus. As pessoas à nossa volta, elas podem nos ter desiludido, elas podem nos ter magoado, elas podem nos ter traído, elas podem nos ter ofendido. Ainda assim, não existem desculpas para não servirmos a Deus. Nada pode nos impedir ou deve nos impedir de servirmos ao Senhor. Muita gente diz: eu não sirvo a Deus, não faço nada para Ele, não faço nada na obra dEle, na casa dEle, porque alguém me desiludiu, alguém me magoou, alguém frustrou a minha expectativa. Mas repare, afinal de contas, o que nós fazemos no reino e na casa do Senhor, nós fazemos para o Senhor ou nós fazemos para os homens? Se o fizermos para os homens, quando os homens nos traírem ou nos injustiçarem ou nos magoarem, desistimos de o fazer.
Mas se aquilo que temos feito ou aquilo que estamos a fazer é para o Senhor de verdade, nós vamos continuar a fazê-lo, independentemente daquilo que os homens nos tenham feito a nós. Muita gente, por dar cá aquela palha, desiste de fazer alguma coisa para Jesus. Porque fulano ou fulana o magoou, o ofendeu, o traiu, o trilhou. E isto leva-nos a uma conclusão: tudo o que faziam não era para o Senhor, era para os homens. Ou para serem vistos, ou para eventualmente conseguir privilégios. Mas alguns dizem: não, eu fazia por amor a Jesus. Conta a história a outro, não a mim. Porque quando nós fazemos alguma coisa por amor a Jesus, aquilo que as outras pessoas nos possam fazer não nos vai levar a desistir de continuar a servir ao Senhor e a fazer alguma coisa para Ele, porque estamos a fazer para Ele. Sabemos que quando fazemos, estamos a levantá-lo a Ele, a agradar a Ele, é para Ele. Ainda que os que estão à nossa volta nos maltratem, entre aspas, sabemos que estamos a servir ao Senhor. Se é ao Senhor que estamos a servir, continuamos, não recuamos. Então não há desculpas para não servir a Deus. Há desculpas esfarrapadas, mas desculpas sérias não existem. E eu tenho esta palavra para os irmãos, esta palavra que diz em Hebreus 12, verso 2, olhando para Jesus. Temos que olhar para quem? Repita, para Jesus. Quantos aqui sabiam que os homens falham, mas Deus não falha? Dizem alguns: pastor, aquele irmão tratou-me mal, aquela irmã pisou os meus calos, o outro me enganou. Mas não foi Jesus que fez isso. Foram os homens que o fizeram. Não foi Cristo. E se nós estamos a seguir e a servir ao Senhor, então vamos deixar de lado aquilo que os homens fizeram, porque não foi Cristo que o fez, e vamos olhar para Ele e continuar a servir a Ele. Olhando para Jesus. Alguém repita: eu olho para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus não recuou porque os homens o traíram. Ele não abdicou de fazer a vontade de Deus porque alguém falhou para com ele. Amados irmãos e irmãs, os verdadeiros servos de Jesus são provados nas horas difíceis. É quando alguém nos trai, nos engana, passa por cima de nós, que nós vamos dar testemunho se estamos a servir ao Senhor ou se estamos a servir aos homens. Porque se servirmos aos homens, vamos desistir, vamos abandonar, vamos dizer: eu não quero isto para mim. Mas se estamos a servir ao Senhor, o compromisso maior que temos com Deus leva-nos a olhar para Jesus. E olhando para Jesus, deixamos para trás aquilo que as pessoas à nossa volta eventualmente possam ter feito. Os irmãos sabem porque é que nós estamos aqui hoje? Com esta casa, não digo cheia, mas uma casa lindíssima numa sexta-feira à noite, com um batalhão de gente do outro lado. Sabem porquê? Porque eu e pessoas que estão aqui continuamos a servir a Deus, mesmo depois de termos sido atropelados por homens e por mulheres. Eu e alguns que estão aí. Porque se nós tivéssemos feito como alguns fazem: eu não estou para isto, eu não estou para vir à igreja e ser maltratado, eu não estou para vir à igreja e ser mal falado, eu não estou para vir à igreja e levar um coice daquela pessoa e uma patada da outra. Eu estou preparado para tudo e já apanhei de todas as maneiras e ainda apanho.
E por vezes apanho mais daqueles que mais me abraçam e que mais riem para mim e me piscam o olho. Mas eu digo aos irmãos aqui hoje, nós temos que pôr o nosso olhar em quem? Em Jesus. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Não estamos a servir a pessoas, estamos a servir a Deus. Olhando para Jesus. E porque olhamos para Jesus, suportamos as ofensas, suportamos as contradições dos homens e das mulheres, porque estamos olhando para Jesus. Alguém repita, não há desculpas para não servir a Deus, se tão somente olharmos para Jesus. Bem, o que é colocar Jesus primeiro? O que é colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida? Alguém está pronto? Quer voltar N? Em Lucas capítulo 1, verso 38, nós percebemos que colocar Jesus em primeiro lugar é permitir que a sua vontade, alguém repita vontade, a sua vontade revelada afete todas as áreas da nossa vida, ainda que os nossos projetos tenham que ser alterados. É deixar que a vontade revelada de Deus nos afete em todas as áreas da nossa vida. E se essa vontade de Deus alterar os nossos projetos de vida, nós o aceitamos. A Bíblia diz em Lucas 1, verso 38, esta é uma das histórias, para mim, mais espetaculares da Bíblia. Quando eu começo a falar desta história, dando importância ao Espírito Santo, ele sempre vem e começa a passar por cima das pessoas. É magnífica esta história. Recomendo, leiam em casa, principalmente o verso 35, 7 vezes esta noite. E a presença do Senhor vai vir sobre vocês. Estão prontos? Mas o verso 38 diz: disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Há muitos anos atrás, eu ouvi um homem pervertido, um homem que dizia ter poderes para hipnotizar pessoas e para fazer mágicas. Era realmente um palerma dos pés à cabeça. Mas esse homem, ele disse uma barbaridade que me fez pensar no escárnio que ele estava a apresentar num programa de televisão em direto. Ele disse que o Espírito Santo violou a Virgem Maria. E quando eu ouvi aquilo deixou-me a pensar, e fui à Bíblia e li o texto várias vezes, e eu percebi que Deus não violou ninguém. Eu passo a explicar aos irmãos. Maria teria por volta de 13 anos, 13 ou 14 anos, quando Gabriel lhe apareceu. Ela está desposada para se casar com José. E quando Gabriel aparece, Gabriel diz a Maria que Deus tem um plano para a vida dela, que é ser a mãe do Salvador, de Jesus. E Maria diz, como é que isso pode acontecer se eu sou virgem? Nunca tive relacionamento com homem algum. E o Gabriel diz como é que vai acontecer. Ele diz, o Espírito Santo vai vir sobre ti. O poder do Altíssimo vai cobrir-te com a sua sombra e vais conceber. Mas o Espírito Santo não veio sobre Maria, não desceu sobre ela, não tocou nela, enquanto Maria não autorizou. Repito, enquanto Maria não autorizou.
Porque Maria tinha o direito de dizer sim ou dizer não. Ela podia ter dito: eu não quero, eu vou casar com um empresário da madeira, um bom carpinteiro. Eu não quero isso para mim. Diga ao Senhor Deus que escolha uma outra, a mim não, porque eu não quero perder o bom homem que eu tenho à minha espera. Imagina o que é eu aparecer grávida antes do casamento. Eu posso morrer, ser apedrejada. Naquele tempo era assim. O meu noivo pode desistir do casamento, como aliás desistiu, se Deus não tem apanhado numa certa curva da vida, porque ele foi embora e a deixou. Então Gabriel ficou à espera que Maria dissesse sim ou dissesse não. Deus não violou a vontade dela. Deus não a obrigou a ser mãe de Jesus. Deus enviou Gabriel para lhe dizer qual era o propósito que tinha para a sua vida. E agora, Maria vai decidir se ela vai colocar Deus primeiro ou não. Só que colocar Deus primeiro implicava em alterar os planos da sua vida. E diga aos irmãos: quem quer colocar Jesus primeiro tem que estar preparado para ver os seus planos de vida serem mudados. Porque nós nunca sabemos o que é que de repente Deus quer de nós. E é então que no verso 38, Maria, ela diz sim. E olhe como ela diz sim, verso 38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Ou seja, eu sirvo a Deus. Cumpra-se em mim. Seja feito em mim. Podes fazer em mim aquilo que disseste que queres fazer. E só depois de Maria ter dado sim é que o Espírito Santo veio sobre ela e ela engravidou. Mas agora pense, quando Maria diz que sim, Maria está a pôr em causa um projeto de vida. Porque ela tem um projeto de vida com José. O anjo Gabriel nunca disse: Deus manda dizer-te que não te preocupes com José, nem com a tua família, nem com os amigos, nem com os vizinhos, porque vai tudo correr bem. Não, o anjo não disse nada disso. O anjo só disse: Deus te escolheu para seres a mãe do Salvador. E depois? Ou sim, ou sopas. E é então que Maria diz: eu vou colocar a vontade de Deus em primeiro lugar na minha vida. Se eu tiver que adiar o casamento, vou adiar. Se eu tiver que perder José, perco. Se eu tiver que perder o meu bom nome e a minha reputação, vai tudo às ortigas, mas que se faça em mim a vontade do Senhor. Bem, se eu perguntar aqui hoje, quantos irmãos ou irmãs fariam a mesma coisa? Todos nós levantaríamos a mão, porque somos todos mentirosos. Vamos ser honestos. Quantos de nós aqui levantaríamos o braço dizendo: eu faria o mesmo que Maria fez? Aleluia! Mentira! Nós não conseguimos fazer coisas menores. Há gente que por qualquer coisinha já larga tudo e vai embora. Ofende-se por qualquer coisa. Por uma palavra menos elegante, já fica ofendido, com uma inflamação na alma, depois infeta, precisa de antibiótico, e depois vem aqui e diz: ai, eu faria como Maria fez. Farias uma pinóia ao contrário. Alguém me ouviu? Colocar Jesus em primeiro lugar é permitir que a sua vontade afete
todas as áreas da nossa vida. E se tiver que mudar planos da nossa vida, nós aceitamos mudar os planos da nossa vida por causa da vontade de Deus. Já contei aqui aos irmãos parte da minha história. Eu projetei a minha vida para um fim, até que Deus me apanhou. E quando Ele me apanhou, Ele disse: tenho outro plano para ti, mas o plano que eu tenho não combina com o plano que tu tens. E eu disse: então eu prefiro ficar com o teu plano e vou desistir do meu plano. E o rumo da minha vida mudou completamente. E diga aos irmãos: não estou arrependido. E diga aos irmãos, sempre que nós colocamos Jesus primeiro na nossa vida, aceitando que a vontade dEle seja feita em nós, afete todas as áreas da nossa vida, seja a vida financeira, seja a vida emocional, familiar, seja o que for, nós nunca vamos ficar mal, porque na hora certa a mão de Deus sempre está lá para cuidar de nós, nos defender e proteger. Colocar Jesus primeiro é permitir que a sua vontade revelada a nós afete a nossa vida em todas as áreas. Mesmo que os nossos projetos tenham que ser mudados, aceitamos mudá-los por causa da vontade do Senhor, porque quem coloca Jesus primeiro prefere fazer a vontade de Deus do que agradar a si mesmo. Uma outra ideia diz que colocar Jesus primeiro é doar a nossa vida por inteiro. Alguém repita: doar a vida por inteiro. De tal maneira que os nossos propósitos valem menos do que os propósitos de Deus. Há um verso em Atos 20, 24, que eu queria trazer aos irmãos aqui esta noite. Atos 20, 24. São Paulo foi um homem que desistiu de si mesmo, desistiu da vida, para viver a vida de Deus. Por isso é que ele disse: eu estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, Cristo é que vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu a vivo para o meu Deus. Isto é colocar Jesus primeiro. Em Atos 20, o verso 24 diz o seguinte: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. São Paulo diz: a minha vida para mim não é preciosa. Não tenho a minha vida como uma vida preciosa. Estou a ser perseguido, eu corro risco de morte a toda a hora, mas a minha vida não é preciosa. O que é precioso para mim, dizia ele, é fazer a vontade do Senhor. Sabem, irmãos, esta é uma mensagem ao contrário daquilo que vocês estão habituados a ouvir aqui. Porque é uma mensagem para quem quer servir ao Senhor, ser uma referência, impactar os outros, construir o reino, não o seu, mas o de Deus. São Paulo disse: o propósito da minha vida é fazer a vontade do Senhor. Fui chamado para pregar, fui chamado para semear a palavra, é isso que vou fazer. Podem me matar, mas a minha vida não é importante para mim. O que é importante para mim é o meu compromisso com Deus. Alguém repita: compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Quantas pessoas aqui têm um compromisso com Deus? Não brinquem comigo esta noite. Por favor, não me enganem. Quem é que está aqui que tem um compromisso com Deus? A sério que tens? Vamos ver na primeira adversidade, nas críticas, quando começarem a gozar de ti,
Vamos ver quando a vida ficar difícil. Parece que o céu se esqueceu de ti. Vamos ver aonde vais parar nessa altura. Quantas pessoas já me disseram: eu não sei se vale a pena vir à igreja porque a vida está difícil. Não, para si não vale mesmo. Perca-se aí no mundo. Seu porco vai chafurdar na lama. Porque quando nós pertencemos de facto ao Senhor, nem que a vida esteja um caos, continuamos a olhar para Ele e a segui-lo, porque o mais importante na nossa vida não é a nossa vida, não são os nossos bens, não é o que ganhamos, não é o que queremos ganhar, mas o mais importante na nossa vida é nós cumprirmos o propósito que Deus tem para nós. Alguém repita: colocar Jesus primeiro. E São Paulo dizia: a minha vida não é preciosa. O que é precioso para mim é agradar-lhe, é cumprir o ministério que Ele me deu, é ir às nações e dizer às pessoas que só há um caminho de salvação. E esse caminho de salvação é Yeshua, Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador de toda a terra, pela graça de Deus o Pai. Colocar Jesus primeiro. E sabem os irmãos, que quando nós colocamos Jesus primeiro, isso vai mexer com questões importantes da nossa vida. Olha, primeiro, tempo. Alguém repita: tempo. Como é que alguém coloca Jesus primeiro e nunca tem tempo para Deus? Eu vou dizer: é um mentiroso. Mente a si próprio, engana-se a si mesmo. Porque se eu estou a colocar Jesus primeiro, eu tenho que ter tempo para Ele. Mas há gente que não tem tempo para Deus. Uma semana tem 7 dias, cada dia tem 24 horas, são muitas horas. Há gente que numa semana passa 2 horas dentro da casa de Deus. Em 200 horas numa semana passa 2 na casa de Deus. E diz: eu amo muito a Jesus. Ele é tudo para mim. Mentiroso. Mente com os dentes todos, até os postiços. Tempo é alguma coisa preciosa e que revela o que está dentro do nosso coração. Eu gasto tempo com as coisas que me dão prazer e que eu amo. Toda a pessoa gasta tempo com aquilo que para si é precioso e ama. Eu gasto tempo com o amor da minha vida porque ela é preciosa para mim. Eu gasto tempo com os meus filhos porque são meus filhos, eu os amo. Eu gasto tempo na igreja porque a igreja é a minha vida. Eu passo tempo na presença de Deus porque o meu Deus é o meu Deus, não há outro como Ele. E os irmãos da mesma forma. E nós sempre passamos tempo com aquilo que nós amamos, com aquilo que está dentro do nosso coração. Se eu não amo a minha família, não passo tempo com ela. Eu tenho sempre desculpas para estar longe. Porque quando amo, eu arranjo tempo para estar perto. Com Deus é a mesma coisa. E colocar Jesus em primeiro lugar é ter tempo para Ele. Tempo. Agora eu pergunto aos irmãos: numa semana faz uma avaliação do tempo que tu gastas e aonde o gastas. Faz. Eu atrevo-me a dizer: há gente aqui dentro que gasta mais tempo a ver novelas do que na igreja. E depois vem dizer: eu amo tanto ao Senhor Jesus. Mentiroso. Até mentes com o dente implantado. E alguns dizem: é que o amor ao Senhor não se mede pelas vezes que eu vou à igreja. Então mede-se por quê? Pelas horas que se passa na internet? Ou ao telefone? Ou a mandar SMS? Não brinquem comigo hoje. Entende? Davi disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor.
Alguém disse a Davi: olha, vou à igreja. Davi disse: puxa, eu vou contigo. A minha alma tem sede de Deus. Por que é que tu vens aqui à igreja? Vens ver a minha cara? Se tu vens aqui para me ver, eu quero que tu te desimagines. Eu já sou casado e bem casado. Por que é que tu vens à igreja? Vens passar tempo? Vens ver outras pessoas? Vens te divertir? Não tens o que fazer em casa? Eu não sei o que é que tu vens cá fazer. Eu venho aqui porque eu amo ao Senhor. E porque eu amo ao meu Deus, eu gasto tempo com Ele. Tempo é um bem precioso. Repito, tempo é um bem precioso. E o tempo é daquelas coisas que você não pode comprar mais. Toda a gente tem o mesmo tempo. Agora todos nós temos que administrar esse tempo para termos mais tempo ou menos tempo. Ter mais ou menos tempo não depende do tempo, depende da forma como administramos o tempo. Alguém me entendeu? Eu repito, ter mais tempo ou menos tempo não depende do tempo, depende da forma como administramos o tempo. Se administrarmos bem o tempo, temos mais tempo. Se administrarmos mal o tempo, temos menos tempo. Mas o tempo é sempre o mesmo. Tempo é precioso. E se tu amas a Deus, se Ele tem o primeiro lugar na tua vida, tu gastas tempo com o teu Deus, tu gastas tempo na presença dEle, tu gastas tempo na casa do Senhor. Outra coisa que mexe com a nossa vida quando nós colocamos Jesus primeiro é o dinheiro. Quando alguém coloca Jesus em primeiro lugar, isso vai afetar o seu dinheiro. Porque quem tem Jesus em primeiro lugar não tem desculpas para não dar. Não sabe, não dá, não posso abençoar, não posso semear, não posso ajudar porque as coisas estão difíceis. Eu tenho que me precaver. Quando uma pessoa tem Jesus em primeiro lugar, não tem desculpas para não servir e honrar ao Senhor. É impossível, não tem desculpas. Sabe porquê? Porque o amor que tem pelas coisas de Deus leva a pessoa a colocar Jesus primeiro e por isso a pessoa serve. Pode ficar prejudicada na sua vida, mas vai fazer a obra de Deus, como muitos aqui, que têm chegado longe porque prejudicaram projetos pessoais em certas alturas da vida, mas disseram: Deus, eu estou aqui para ajudar a construir a tua obra. Eu posso ficar para trás na minha vida, mas a tua casa não vai ter falta. Sabe o que isto significa? Colocar Jesus primeiro. Porque nós dizermos que Jesus está em primeiro lugar na minha vida, mas depois o nosso dinheiro não está ao serviço de Jesus, é uma terrível contradição. E é por isso que eu digo, há muita gente que vive uma incrível mentira. Há pessoas que nem se apercebem da mentira que andam a viver, andam a enganar-se a elas próprias. Aleluia, eu te amo, Senhor, tu és tudo para mim, mas lembra-te, não mexas na minha carteira. Não me peças para ir à igreja 2 ou 3 vezes na semana, Deus. Nem pensar, uma vez está bom. E depois esta gente diz: eu sou apaixonado por Jesus. Cuidado, os dentes podem cair. Conhece aqueles amores profundos em que ele diz a ela: quando é que te posso ir ver? E ela diz: ai amor, tenho tantas saudades tuas, mas olha, pode ser para o ano? Que amor profundo! Qual será o interesse que ela tem nele? Deve ser a carteira do pai dele.
Colocar Jesus primeiro mexe com a nossa reputação. Alguém repita: reputação. Há aqui algum irmão disponível para ser mal falado, andar nas bocas do mundo por causa de Jesus? Nós pensamos que colocar Jesus primeiro é fácil. Colocar Jesus primeiro tem consequências. Quando eu coloquei Jesus em primeiro lugar na minha vida, eu comecei a ser muito criticado. Falavam mentiras a meu respeito, diziam coisas que não eram verdade, pensavam mal de mim, julgavam-me mal. E é doloroso quando a nossa reputação vai para o beleléu. Entende? A reputação é o quê? É aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. É o que elas falam de nós. E custa tanto quando nós passamos e ficam todos a cochichar de nós, de mim, de ti. Bem, a única bênção é que eles cochicham e o rabo espicha. Isso é doloroso. Por vezes a reputação fica em risco. Porque quando se coloca Jesus em primeiro lugar e se tem o zelo de Deus no coração, vai-se colidir com muita coisa e com muita gente. Mas colocar Jesus em primeiro lugar é não defendermos a nossa reputação mais do que o nosso compromisso com Deus. Não me importo de ser mal falado, de ser criticado, de ser olhado de lado ou de atravessado, desde que eu esteja fazendo aquilo que eu sei que é certo e que é a vontade do Senhor revelada na palavra. Alguém me ouviu? Colocar Jesus em primeiro lugar também mexe com os nossos interesses pessoais. Interesses pessoais. Por vezes nós temos ambições. Por vezes nós temos desejos para a nossa vida. Mas colocar Jesus em primeiro lugar pode mexer com isso. De repente nós somos confrontados entre levar para a frente a nossa ideia, o nosso projeto, ou aquilo que Deus nos está a pedir. Vou ser mais simples. Quantas pessoas nunca têm tempo para investir nos projetos de Deus, mas têm sempre tempo para investir nos seus projetos pessoais? Alguma coisa na igreja para fazer? Ai, não conte comigo porque eu não tenho tempo. Mas se for para um projeto pessoal, eles têm tempo. Eu não sou contra. Eu só quero que entenda, quem vive assim não está a colocar Jesus em primeiro lugar. Porque quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, tudo o que tem a ver com Ele e com o reino ocupa o primeiro lugar do nosso coração. Nós não damos a Deus restos nem sobras, nós damos a Deus o melhor de nós mesmos, do nosso tempo, de tudo o que nós somos, de tudo o que nós podemos fazer para Ele. Alguém me ouviu? Alguém repita: restos, sobras. Sabe o que é que Deus disse pela boca de Malaquias? Quando ofereceis um animal cego para o sacrifício, isso não é mau? E quando ofereceis o coxo, o enfermo, isso não é mau? Ora, apresenta-te ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Eu não entendo como é que há gente que ama tanto Jesus, mas nunca chega a horas à igreja. Há gente que chega e, por sorte, ainda apanha o Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e, quando mete a cabeça, do Espírito Santo. Entende? Não entendo como é que há gente tão apaixonada por Jesus, mas dá ao Senhor as sobras do seu tempo. Aparece uma vez por mês, às pressas.
E enquanto nós levantamos as mãos, eles olham para o relógio. É um tique diferente. Como é que esta gente ama ao Senhor e o tem em primeiro lugar? Dão a Deus restos, sobras. Há gente que está sempre cansada. Eu não vou à igreja porque estou cansado. Eu preciso de descansar porque eu trabalho muito, tenho que repousar. Então repouso. Agora como é que repousa? À frente da televisão. Você sabia que há pessoas que não vêm à casa de Deus para repousar e deitar cedo? E nós vamos para casa e eles ainda estão acordados. Porquê é que não estão a repousar? Porque mentem a eles próprios. Enganam-se a si mesmos. Não vêm à casa de Deus porque espiritualmente faliram. E como estão falidos espiritualmente, não têm prazer, não têm pica. Pica. Não há fogo lá dentro. Há gelo. Eles são como Saturno ou Júpiter, que no seu interior está cheio de gelo. Não é como a Terra, que está cheia de fogo, por isso tem vida. Agora, como tu tens fogo dentro de ti, tens vida. E à sexta-feira, depois de uma semana de trabalho, vens para aqui. Porquê? Provavelmente porque tu de facto amas a Deus e pões o Senhor em primeiro lugar, gastando o teu tempo e dando a tua vida na presença dEle. Quem diz amém? Repare uma coisa. Deus disse: quando vocês vêm ofertar a mim, vocês trazem o pior. Vocês trazem um animal coxo, cego, doente, para me oferecer. Então Deus disse: vai ao teu governador dar isso. Eu acho interessante, sabe? Muitas vezes nós somos mais fiéis com as coisas deste mundo do que com as coisas de Deus. Chega atrasado ao seu trabalho. Porquê é que não chega, meu irmão? Porquê é que não chega depois da hora? Porquê é que não vai todo relaxado para o seu trabalho? Porquê é que não vai fazer bagunça, fazer malandragem? Porquê? Dizem alguns: não, porque tenho que ser responsável, porque senão vou despedido. Não pagam o salário. Se nós fazemos isso lá fora, eu só faço uma pergunta: será que o Deus que nós servimos merece pior? Merece pior? Será que Ele merece, na hora em que a palavra é partilhada para nos ensinar e inspirar fé dentro de nós, estamos em todos os lugares, menos cá dentro? Ouviu o que eu disse? Que é o que muita gente faz. Muita gente passa o tempo da reunião na rua. Bem, se você quer arranjar uma mulher para se casar, até compreendo. Mas nós não viemos aqui para programar casamentos. Isso acontece. Nós viemos aqui para ouvir. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. Entende o que eu quero dizer? Há gente que tem alergia à casa. O que é que vem cá fazer? É alérgico. Cá dentro nunca está. Só me irrita é quando me vêm pedir oração. Ó pastor, ore por mim, estou muito mal. Então vá ouvir a palavra. Fé vem por ouvir a palavra. Vá aprender, vá ouvir. Eu disse que hoje a coisa era pesada, não disse? O que é que nós estamos a dar ao nosso Deus? É o melhor de nós próprios, é o melhor da nossa vida, é o melhor do nosso tempo, é o melhor das nossas finanças, é o melhor ou é as sobras e os restos e de qualquer maneira? Será que Ele não merece? Será que Ele não merece? Ou será que os irmãos pensam que estão a servir-me a mim? Os irmãos ajudam-me, mas os irmãos estão a servir principalmente ao Senhor Jesus. O que estamos a fazer aqui é para a honra e para a glória dEle.
Entende isto? Então quero motivar os irmãos e as irmãs a se empenharem e a colocarem de facto Jesus em primeiro lugar na vossa vida. Queria também dizer aos irmãos que colocar Jesus primeiro requer a entrega do nosso corpo. Alguém diga corpo. Pois não se pode separar o servir a Deus com o servir o reino trabalhando na obra. O que eu quero dizer com isto é que há pessoas que sempre dizem assim: o meu coração está lá. Aonde? Você não esteve na reunião? Não estive. Mas o meu coração esteve lá. Aonde? Alguém sabia que corações não enchem casas? Corações não enchem cadeiras. Corações não dão glória a Deus. Corações não semeiam oferta. Agora pense comigo. Já imaginou se todas as pessoas pensassem como certas pessoas pensam? Já imaginou? Imagine que no próximo domingo todos pensavam dessa forma. Olha, eu não vou mandar para lá o coração. E então, pela Via do Infante, pela Estrada Nacional 125, era só corações a caminho da igreja. E ficava uma igreja cheia de corações. Alguém diz aleluia, não se ouvia nada porque era só corações. Corações não têm boca, não falam. Vamos orar, irmãos. Ninguém orava porque corações não têm boca, não oram. Vamos ofertar. Corações não têm carteira, não podem semear. Já pensou? Se todos pensassem assim, não havia igreja. Eu repito, não havia igreja. Pense bem, não havia. Aquela irmã disse-nos: vim aqui em maio, na primeira vez Deus me curou de uma doença na coluna. Ela contou a história. Sabe porque é que Deus a curou? Porque Deus pode, Ele é poderoso, moveu-se aqui, mas Deus a curou também, porque antes disso, todos nós estivemos a correr para aqui semana após semana, orando, intercedendo, semeando a palavra, semeando na casa de Deus, para que no dia que ela cá chegou, tudo pudesse acontecer como aconteceu. Se todos pensassem em mandar para cá o coração e levar o corpo, sabe-se lá para onde, Deus o sabe. Imagine o que ia acontecer à igreja de Jesus. Mas a Bíblia diz que o nosso coração deve estar aqui, mas o nosso corpo também deve estar aqui. O corpo completo, a cabeça, os braços, as mãos, as pernas, os pés, deixe-me brincar, até a bunda, para sentar aí na cadeira e ouvir a palavra. Romanos 12, verso 1. O que é que São Paulo diz? Rogo-vos, irmãos, peço-vos por amor de Deus, apresentem o vosso corpo. É Romanos 12, 1. Apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então São Paulo diz: o nosso corpo é para ser trazido à presença de Deus. Quantos aqui estão cansados? Digam eu. Vamos ser honestos. Quem está cansado fisicamente, diga: eu estou. Muito obrigado. Mas vieste à casa do Senhor. É um sacrifício vivo que prestas a Deus. Podias ter ficado na tua casa, ligar um PC e juntar-te aos mais de 100 que estão ligados hoje. Mas não, tu disseste: eu vou à casa de Deus. Eu não vou mandar para lá o coração, eu vou inteiro ajudar a fazer o culto. Eu não vou assistir ao culto, eu vou ajudar a fazer o culto ao Deus da minha vida, ao Deus da minha salvação.
Isso é colocar Jesus primeiro. E sabem os irmãos que quando nós colocamos Jesus primeiro, nós sempre acabamos recompensados. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando? Quando colocarmos Jesus em primeiro lugar, de facto, de verdade, primeiro lugar na nossa vida. Antes de terminar, colocar Jesus primeiro também requer uma capacidade de sofrimento. Eu quero perguntar, há aqui alguém que está pronto para sofrer? Pronto para sofrer? Para sofrer. Colocar Jesus em primeiro lugar requer capacidade de sofrimento. O apóstolo São Paulo diz, não é preciso abrir, vocês podem colocar na tela, 1 Timóteo não, 2 Timóteo 2,9, leia na tela. Por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. São Paulo estava a sofrer prisões, injustiças, perseguições, apedrejamentos, injúrias, maus tratos. Porquê? Por amar ao Senhor e colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Colocar Jesus em primeiro lugar requer capacidade de sofrimento. Sofrimento, pastor? Sofrimento, irmãos. Ou você pensa que não se sofre quando se dá tudo, quando se dá o melhor, quando se abençoa as pessoas e de volta você recebe um coice, uma patada? Acha que não se sofre? Muita gente nesta casa não imagina o que tem. Muita gente aqui só vai descobrir o que tem no dia que não tiver. E no dia que não tiver aquilo que tem, é que vai descobrir quão importante era aquilo que tinha e nunca teve capacidade para ver aquilo que tinha, que agora já não tem. Escreva isto hoje. Escreva isto hoje. Dê valor ao que você tem. É preciso ter capacidade de sofrimento quando se coloca Jesus em primeiro lugar. Sofre-se injustiças. Sofre-se injustiças. Entende? E não são poucas. Por vezes há gente que vem e diz: pastor, eu quero tanto servir a Deus. Na primeira injustiça: pastor, eu não estou para isto. Então siga o seu caminho. Porque quem quer servir a Deus tem que estar pronto para sofrer injustiça. E por vezes, injustiça daqueles que estão ao lado. São Paulo diz: são os fracos. E nós que somos fortes, suportamos as fraquezas dos fracos. Mas há gente que se gaba de ser forte, mas não suporta uma ofensa. Se alguém o ofende, vai lá e dá uma carga de porrada no pobre coitado, que o racha de cima a baixo. E diz: e comigo ninguém brinca. Em nome de Jesus, aleluia. Nós que somos fortes, temos capacidade de sofrimento. Temos a capacidade de dizer: amém, Deus te abençoe, vai em paz, Deus te proteja, desampara uma loja. E seguir em frente e no outro dia fazer a mesma coisa. Posso contar uma verdade séria aos irmãos? Ao longo dos anos em que eu sou pastor, ao longo dos anos em que eu sirvo a Deus, eu soube de pessoas que nas minhas costas aprontavam. Falavam, semeavam ideias na cabeça dos outros, meio estranhas, e depois vinham receber oração. Você sabe qual é a vontade que dá de orar por uma pessoa que você sabe que nas costas
Está a mordê-lo? Imagina o que é colocar a mão em cima da cabeça da pessoa e abençoar e dizer: eu te abençoo em nome de Jesus. Ai, Senhor, dá-me força. Acha que é fácil? Estou a falar isto para si, porque se não te aconteceu, há de acontecer-te um dia. Dizem alguns: pastor, mas isto é uma igreja ou isto é uma máfia? É uma igreja. Só que uma igreja é constituída de pedras vivas. Era melhor que fossem pedras mortas. Pedras vivas. E as pedras vivas são assim. Por isso é que a Bíblia ensina sobre capacidade de sofrimento. Eu dizia outro dia numa igreja onde fui ministrar, quando eu estou meio atacado das ideias, eu lembro-me da igreja de Jesus. Jesus tinha uma igreja de 12 pessoas, porque os outros iam e vinham. Mas a verdadeira igreja, o núcleo duro, eram 12, uma bênção. Cada um melhor do que o outro. Não é verdade? Quando o Senhor Jesus disse: vamos acordar o Lázaro, Tomé disse: mas ainda há pouco vieste de lá, queriam-te matar e queres voltar outra vez para lá? E Jesus disse: sim, vou voltar para lá porque vou acordá-lo. E ele anima os outros e diz: vamos com ele para morrermos todos juntos. Palavra de encorajamento. Um dia iam viajando, quando chegaram à pousada, Jesus perguntou: o que é que vinham a discutir pelo caminho? E eles disseram: nada, nós vinhamos conversando sobre as coisas da vida, vinhamos pensando quando cai o Sócrates, quando não cai. E Jesus disse: não me enganem, vocês vieram todo o caminho a discutir uns com os outros para saber quem é o maior entre vocês. Para saber quem é o maior entre vocês. Eram só 12. Um dia, 2 foram buscar a mãe. Eram os meninos da mamã, os mimados, os nhanhanhã. Foram buscar a mamã. Chegaram perto de Jesus e disseram: mestre, é a nossa mamã. E Jesus disse: o que é que a mamã quer? E ela disse: mestre, eu queria pedir-te um grande favor, que no reino dos céus os meus filhos se assentem, um à direita, o outro à esquerda. Jesus disse: livra. Diz a Bíblia que os outros, os 10, ficaram indignados com os 2 que foram pedir isto, com a mamã deles. E para mim, ficar indignado dá-me a ideia que quando Jesus foi embora e a mamã deles também foi embora, eles devem ter dito: agora vamos aqui ajustar umas contas. Agora que não está aqui nem Jesus, nem a mamã, vamos acertar as contas, malandros. Era a igreja de Jesus. Uma igreja que disse a uma só voz: estamos contigo, morremos contigo, vamos até ao fim contigo. Quando Jesus foi preso, olhou à volta, sobrou um. Estava na cruz, apareceu um, chamado João, e os outros 11 estavam com Jesus, mas muito longe. Estavam com Cristo, estavam de coração. Mas lá aos pés da cruz estava João, porque os outros fugiram com medo das retaliações. Era a igreja de Jesus. Quando eu estou atacado, eu vou ler isto, eu fico animado. E eu penso: Jesus, se com 12 foi assim, eu não me posso admirar com 700 ou com 800. É normal. Alguém me entende? Repito, capacidade de sofrimento.
por causa da obra de Deus, por amarmos a Jesus. Temos que ter essa capacidade. Quem é forte, rende-se. Quem é forte, cala-se. Quem é forte, não pega fogo ao rastilho da bomba. Quem é forte, aguenta a coisa, porque é forte. Porque não pensa só em si, pensa nos outros. O egoísta só pensa em si. Se tiver que arrebentar, rebenta, não me interessa, eu vou lá e acabo com aquilo tudo. Porque é egoísta. Mas o forte não. Ele não pensa só em si, ele pensa nos outros. Ele pensa na obra de Deus. Ele pensa no nome de Jesus. Ele pensa em defender e proteger o reino, a obra de Deus. Isto é colocar Jesus em primeiro lugar. Muito obrigado. Agora quero terminar. E ao terminar, eu quero dizer aos irmãos o seguinte: logicamente que nós temos que ter um ponto de equilíbrio. Eu já disse 1000 vezes aqui, tudo o que é desequilibrado vai gerar problemas. Quando eu digo aos irmãos que temos que colocar Jesus em primeiro lugar, da forma que falei, também quero dizer que colocar Jesus em primeiro lugar não vale para destruir a família, para destruir o casamento, para destruir os filhos. Porque há gente que, em nome de pôr Jesus em primeiro lugar, deixa a mulher a pão e água. E uma mulher precisa de um pouco mais do que pão e água. Precisa de um pedaço de carne. Também. E vice-versa também é verdade. Porque também há mulheres que põem Jesus em primeiro lugar, mas é um primeiro lugar tão desequilibrado que o homem morre à fome. E depois há mulheres que se admiram que o homem andou a fazer umas refeições fora de casa. Alô? Alguém ainda está cá? Equilíbrio. Equilíbrio. Da mesma forma, colocar Jesus em primeiro lugar não é desistir de termos os nossos tempos de lazer e de desfrutar da vida, porque há gente que põe Jesus em primeiro lugar de uma tal maneira que nem o aniversário celebra. Entende? Nem à rua sai, a não ser para expulsar alguns demónios. Isso é uma coisa desequilibrada. Há que ter sabedoria para equilibrar a vida de modo a que Jesus tenha o primeiro lugar, a que a minha presença na casa de Deus seja constante e permanente, disponibilidade para servir, mas algum tempo para construir a relação familiar e também para aproveitar alguma coisa da vida. Alguém repita: equilíbrio. Mas eu queria dizer aos irmãos esta grande verdade: nós, os que recebemos Jesus como Salvador, nós não estamos aqui para viver para a família, nem estamos aqui para viver para o lazer. Isso é secundário. Estamos aqui para viver em função de servir a Deus e construir a sua obra. E se não entendemos isto, então ainda não entendemos nada do que estamos aqui a fazer. Eu quero terminar com um texto de São Paulo que eu acho muito importante para terminar aqui hoje. Em 1 Coríntios capítulo 7, São Paulo ensina que nós não fomos salvos para agora vivermos para a família, porque há gente que quando não tinha Jesus, a família era um calvário. Chegou à igreja, a família tornou-se uma cruz. Ao fim de algum tempo entraram no paraíso, só que agora ninguém os vê. Vivem para a família. Outros vivem para o lazer. Agora que tenho saúde e estou bem, vou aproveitar a vida, senhor pastor, ando-me a divertir. Opção errada. Outros vivem para trabalhar. Eu conheci gente
que não tinha trabalho, Deus abençoou com trabalho, agora vive para trabalhar. Deus não nos salvou para vivermos para o trabalho, para o lazer, para a família ou para qualquer outra coisa. Isso é secundário. Vem em segundo plano. Em primeiro lugar, fomos salvos para servir a Deus e construir o seu reino, trabalhar na sua obra. Há tempo para tudo? Mas acima de tudo, servir o Senhor e construir o seu reino na terra. Em 1 Coríntios 7, verso 29, o que é que São Paulo disse? Porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, significa Jesus está próximo. O que resta é que também os que têm mulheres, alguém aqui tem uma mulher? Se alguém tem uma mulher, diga amém. Ou será que a mulher o tem assim? Se alguém tem mulher, diga eu. Ou tem mais do que uma? Se alguém tem mulher, seja como se não a tivesse. É assim que diz a sua Bíblia? Seja como se não a tivesse. Vamos interpretar isto. Pertences ao Senhor, serves a Deus, então Deus não te salvou para viveres para a tua mulher, mas para viveres para o Senhor. Tens tempo para ela? Exatamente, mas tens que ter tempo para servir a Deus, porque senão as prioridades estão erradas. E há gente que nunca está disponível para Deus por causa da mulher. Ou não posso, por causa da minha mulher. A minha mulher e o Deus do camarada é a mulher. Eu não vivo para a minha mulher, eu vivo para Deus. E depois para ela, mas primeiro para Deus. A seguir a Bíblia diz, no verso de número 30, mas antes do 30 eu quero dizer, o contrário também é verdade. Paulo falou aqui dos maridos, mas podemos falar das mulheres também. Há aqui alguma mulher que tem um marido? Não viva para ele, viva para o Senhor. Tempo para tudo. Mas o facto de viver para o marido não pode impedir-te de viveres para Deus. Porque há gente que simplesmente vive para a família e deixa de viver para Deus. A prioridade está errada. Jesus em primeiro lugar. Está forte aí? Quer voltar N? Verso 30. E os que choram como se não chorassem. Parte de se lamentar, porque eu não tenho isto, porque eu não tenho aquilo. Ai, senhor pastor, gostava tanto de ter umas calças leves. E São Paulo diz, os que choram como se não chorassem. Há coisas que eu queria que ainda não tenho. É de alcançar um dia com a graça de Deus. Entretanto, para a frente é o caminho, servir ao Senhor e construir a sua obra. E os que folgam, como se não folgassem, ou seja, os que andam a divertir-se, divirtam-se, mas não vivam para o divertimento. Este é o erro. É que muitas vezes vivemos para as coisas. As coisas tomam o primeiro lugar da nossa vida e Deus o secundário. A Ele as sobras, os restos. Então não foste à casa do Senhor? Epá, não pude. Tive uma festa da romba. De facto, a romba, que no outro dia tem a cabeça arrombada. Alguns têm um olho arrombado. Tem o estômago arrombado. O canal queimado. Não é viver para as coisas, é viver para Deus. Diz mais a palavra ainda: os que compram como se não possuíssem. Deus não nos condena por termos coisas, Ele nos condena por termos as coisas e passarmos a viver para elas.
Sabia? Tens uma casa, vive para Deus. Compraste um carro, vive para Deus. Mas há gente que compra uma casa, vive para a casa. Compra um carro, vive para o carro. Monta um negócio, vive para o negócio. E aquele que te deu as coisas fica para trás. E é isso que Deus está a dizer. Compraste, amém, que bom, Deus te abençoou. Mas agora não vivas para as coisas, vive para o Senhor. Nada vale mais a pena do que servir ao Senhor, porque coisas passam, coisas ficam aqui. Ter comunhão com Deus é o melhor que podemos ter nesta caminhada. Verso 31. E os que usam deste mundo como se dele não abusassem. Você que anda por aí, tem projetos nesta terra, ouça, sirva-se das coisas, está no mundo, sirva-se do mundo, entre aspas, dentro daquilo que são os seus projetos, os seus planos, mas não viva para isso, não abuse, não passe os limites, porque as pessoas muitas vezes não percebem que à medida que se afastam de Deus, afastam-se da coisa mais importante das suas vidas. O mundo passa, tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, diz a palavra. Então a ideia é esta, é ter equilíbrio. Tem que ter tempo para a família, para o lazer, concordo. Mas e tempo para o Senhor? Eu mando o meu coração para lá. Sabem, eu não fui à reunião, mas eu estive a pensar em vós. A pensar, morreu um burro. Não, eu estava a interceder na minha casa, a jogar PlayStation. Alguém me ouviu? Não, meus queridos. Ele deve ter o primeiro lugar na nossa vida. Pense bem, onde é que você gasta o tempo? Uma semana tem 7 dias. Há gente que aparece uma vez na igreja e é para dizer a Deus: não me esquecia de ti. Veja lá se Deus se esquece de si. Você sabia que Deus é uma pessoa muito sentimental, muito temperamental? Não, vocês não conhecem Deus. Deus é uma pessoa muito sentimental e muito temperamental. E quando falamos do Espírito Santo, então é demais. O Espírito Santo entristece-se, move-se por ciúmes, por nossa causa. E diz a Bíblia que até se irrita. A Bíblia diz que um dia o povo de Israel, um grupo deles, irritaram o Espírito Santo de tal maneira, ele perseguiu-os e matou-os a todos. O Deus que servimos é temperamental, é um Deus de fortes emoções. E Ele sofre quando lhe damos as sobras e os restos da nossa vida, do nosso tempo. Temos tempo para os nossos caprichos, para tudo. Para Ele nós damos o que sobra. É tipo as bolotas que se dá aos porcos. Olha, Deus, tu sabes que eu sou uma pessoa super ocupada, cheia de atividades. Eu sou uma pessoa, a minha vida é só a fazeres. Talvez Deus diga: ok, meu filho, tudo bem, deixa estar. Quando caíres para o lado com um AVC, logo te vais lembrar de mim. E sabe que é isto que acontece a muita gente? Eu estou cansado de ver gente que vive para as coisas em vez de viver para Deus, e depois, quando a vida tomba, vem a correr dizer: ai Deus, eu arrependo-me, Senhor. Agora arrepende-se. Só que há arrependimentos que por vezes já vêm tarde demais. Sabe porquê? Porque gastámos tempo demais no lugar errado e fomos abrindo brechas na nossa vida por todo o lado. É por isso que Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Este é o dia de seguirmos a Jesus, servirmos a Deus. Este é o tempo de você vir para perto dEle.
há tempo para tudo. Agora, a prioridade da nossa vida tem que ser Ele, as coisas dEle, o seu reino. E digo mais, a igreja. Porque eu não consigo entender como é que alguém põe Jesus primeiro e a igreja em último. Não entendo. Eu coloco Jesus primeiro, mas a igreja no fim. Isso é fácil. Jesus tem o primeiro lugar na minha vida, mas na casa dele eu nunca estou fora. Como é que ele tem o primeiro lugar na minha vida? Só porque lá na minha casa faço uma oração e dou uns tremeliques e falo umas línguas estranhas e leio alguns versículos em voz alta e pronto? Que compromisso é esse? Que sacrifício é esse? Que entrega do corpo é essa? Quando Paulo diz: rogo-vos por amor de Deus que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, agradável na presença do Senhor. Amados irmãos e irmãs, andar por aí fazendo o que o diabo gosta e a carne quer é muito fácil. E depois dizer: Jesus é tudo para mim, isso não é nada, é mentira, é autoengano. A verdade é de facto nós provarmos com a nossa vida, com a nossa maneira de viver, com o nosso tempo, com as nossas finanças, pondo ao serviço de Deus os nossos dons, talentos, não vivendo demasiadamente preocupados com a reputação, tendo capacidade de sofrimento por causa dele, do reino, da sua obra. Aí é que se prova se Jesus tem o primeiro lugar na nossa vida ou não tem. Se ele tiver, é assim que nós vamos viver. E se vivermos assim, eu garanto-lhe, ele vai cumprir a sua palavra, porque ele disse: e todas as outras coisas eu acrescentarei. É a palavra do Senhor. Não quero magoar nem ofender ninguém. Quero dizer, se calhar até quero, mas o que eu quero honestamente é desafiar os meus irmãos a viverem este princípio de São Paulo. São Paulo disse: irmãos, não vamos viver para as coisas, vamos viver para Ele. O importante é Ele. As coisas vêm depois. Alguém pode dizer amém? Faça esta oração comigo e diga: ajuda-me, Jesus, a entender o que significa pôr-te primeiro. E ajuda-me a pôr-te primeiro na minha vida e a servir-te com todo o meu coração. Amém. Alguém por aí disponível para isso? Isto dói, isto custa. Alguém? Jesus não nos chamou para coisas fáceis. Isto custa, isto dói. Alguém aí? Eu sei que há muita gente aqui. Parabéns por isso. Continuo. Olhe que Jesus disse que há muita gente que é primeiro e acaba em último. E há alguns que são últimos e acabam em primeiro. Nunca deixe de ser primeiro. Alguém repita: primeiro. Porque Deus ama os primeiros. Alguém se lembra do tanque de Betesda? Quem é que levava a unção da cura? O segundo, o terceiro, o último, o primeiro. Sabe como é que Deus chama a sua igreja? Em Hebreus a Bíblia diz que nós somos chamados a igreja dos primogênitos. O que é um primogênito? É o primeiro filho, o primeiro que nasce. Todos os que fazem parte da igreja são primogênitos. Deus é o Deus dos primeiros. Seja primeiro também a servir ao Senhor. Seja o primeiro a comprometer-se com as coisas santas de Deus. Você não ficará esquecido por Ele. Ele não te abandonará. Ele cuidará de ti. Não estou a dizer que vai ser fácil e rosas. Há dias ensombrados. Há dias de trovoada. Há dias que cai granizo espiritual. Entende? Há dias que vêm tufões e furacões e tsunamis. Mas sabe de mais?
Ele promete estar conosco até ao fim. Se o servirmos a Ele, Ele não se esquecerá de nós. Ele estará lá para segurar a nossa vida sobre a rocha da sua verdade, e não cairemos.